Opa, era o que é que a gente tem? Era o que é que a gente para fazer aqui? Se você está assistindo na ordem, se não, vai entender do mesmo jeito que eu vou explicar tudo. Conhecido o triângulo, que é este triângulo aqui, que está na figura, calcule o que se pede. Ok. Mas antes vamos fazer uma leitura da definição, né? Da definição de lei dos cossenos. Eu não gosto muito de fazer separado, geralmente eu faço junto com o exercício, relembro, mas resolvi fazer desta maneira para este caso. Então, nós vamos fazer uma leitura aqui no contexto de lei dos cossenos. Tá? Para início, o que, que a gente precisa? Bom, um triângulo quaisquer, por isso que é trigonometria no triângulo quaisquer. E aí, eu preciso ter 3 elementos e um quarto a ser determinado. Por estas, né, situações aqui, que você não vai ficar decorando isso é A, quem é B, quem é C, quem é D, mas sim o conceito, a ideia do que você precisa. Tá? Então, se você tem o A, né, tem o B, tem o C, você precisa achar o ângulo. Se você tem o ângulo, tem tudo isso aqui, você precisa achar o A. Essa é a ordem. Então, se eu quero A, então A ao quadrado vai ser igual B ao quadrado mais C ao quadrado, olha lá, menos 2 vezes o B vezes o C, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que está sendo de referência. Ok? Então, A, B, C e o ângulo oposto ao lado que você quer, ou o ângulo que você quer, que já tendo o lado oposto, são 4 elementos. São 4 elementos. Ó. 1, 2, 3, 4 elementos. Para todos eles. Não importa se eu quero B, B ao quadrado é igual a quem? A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o A vezes o C, o cosseno do ângulo beta. Cosseno do ângulo beta. Se você quer o C, ou o ângulo, né? Porque você pode querer o A ou o ângulo oposto. Querer o B ou o ângulo oposto. O C ou o ângulo oposto. Então, se você quiser o C, você faz o quê? C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes o A vezes o B, vezes o cosseno do ângulo, que é θ, que é oposto ao lado C. Perfeito? Esta é a relação. Mas você não vai ficar decorando quem é A, quem é B, quem é C. O que você tem que guardar eu tenho que ter 4 elementos, eu vou trabalhar com 4 elementos, um deles eu preciso determinar, geralmente desta maneira. Perfeito? Então, vamos voltar aqui, né? Ao exercício, ao que se pede. Vamos, né, voltar ao que estava sendo pedido aqui, que eu parei. Lembrar da tabela, né? A tabela simples, não precisava estar aqui, mas eu já sei de tudo isso, né? Mas eu preciso que você guarde alguma dessas informações, todas de preferência, pelo menos seno e cosseno, porque a tangente é a divisão de seno e cosseno. Você não precisa guardar a tangente, mas você sabendo seno e cosseno dos ângulos, você divide e acha a tangente. Ok? E lembrar que são ângulos complementares. Dois ângulos que é a soma dá 90. Ó, 30 e 60, 90. Ó, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Olha lá, o cosseno de 30 é igual ao seno de 60, porque a soma dá 90 graus. Aqui, 45 e 45, 45, 45 e 90 graus, são iguais, tá vendo? Ó, o seno e o cosseno. E a tangente é a divisão. Tá certo? Vamos voltar aqui, o que é que a gente tem e o que é que nós precisamos calcular. Aqui, nesse caso, está pedindo para a gente determinar o valor de y. Perfeito? Está pedindo para a gente fazer isso. E aí, olha só, lembra que eu te falei, ó, né? Lembra que nós falamos? Eu tenho aqui o lado, eu quero, é oposto ao ângulo, e tem os outros dois lados. São 4 elementos, ó, envolvendo 4 elementos, não importa onde esteja. Mas aqui é A, é B, é C, não importa. Lembra que eu falei? Eu coloquei isso aqui, ó, mas nem deveria mais trazer isso. Simplesmente fazer uma leitura. O que é? Ó, começa aqui, quem é o comando? É o lado oposto ao ângulo. Então, aqui é y ao quadrado. Vai ser igual a quem? 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado,
Ou seja, a soma dos quadrados dos outros dois lados. A ordem não importa, que é soma menos, ok? 2 vezes o produto desses mesmos lados, vezes o cosseno, porque é lei do cosseno, vezes o cosseno de 60 graus. Perfeito? Que é o ângulo oposto ao lado. Ó. Inicia com o lado oposto ao ângulo e termina com o ângulo. Os outros vão aqui no meio. Então, eu tenho y ao quadrado vai ser igual. Vamos resolver primeiro isso aqui. Aqui dá 25, não é isso? 5 ao quadrado é 25, mais 3 ao quadrado, que é 9, menos 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30, vezes o cosseno de 60. Olha lá, cosseno de 60 é o mesmo que o seno de 30, são os complementares. E aqui é 1 sobre 2. Y ao quadrado vai ser igual. Aí eu tenho 25, podia já simplificar, resolver de uma vez, mas vamos fazer aqui, ó, 25 mais 9, 34, não é isso? Menos, ali você simplifica, ó, por 2 aqui dá 1, e 30 por 2 é 15, ok? E ali eu tenho, então, 15, aqui é 15, que é o que sobrou aqui. E aí eu tenho y é igual, quer dizer, y ao quadrado é igual, esta diferença que dá, né? 30, vai tirar 15 é 15, 15 mais 4, 19. Então, portanto, ou então, neste caso, o y vai ser raiz quadrada de 19. Era, mas o que eu faço? Não tem o mais ou menos lá que a gente usa quando resolve algo que está ao quadrado? Sim, mais ou menos. Mas aqui trata-se de figura geométrica e tratando de figura geométrica é valor absoluto. E você nem vai tirar raiz quadrada de 19, a não ser que fosse um teste e fosse dado algumas condições. Ó, usa a aproximação de duas casas, a raiz quadrada, ou alguma coisa assim. Não sendo, tá certo aqui, é assim que está valendo, parou por aí. Ou seja, eu queria determinar o y e a gente determinou o y. Tá bom? Então, aquele abraço e aprendizagem.